pessoal do sexto ano, vamos então para a nossa terceira parte deste módulo. Nós estamos falando ainda sobre as propriedades físicas da matéria, né? Então vamos lá, ó, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre como diferenciar materiais, né? Nós temos aqui nessa imagem, e que aparece no material de vocês, que esses recipientes, a princípio, parecem ser a mesma coisa, ou seja, pode ser água, pode ser álcool, pode ser éter, qualquer líquido transparente, né? Então, olha só, sabendo a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, nós conseguimos diferenciar esses materiais que possuem esses aspectos, então, parecidos, né? Uma das formas de descobrir, então, se o líquido contido em cada recipiente aí da imagem é água ou um outro líquido visualmente parecido, é determinar a temperatura de ebulição de cada um deles, tá? Então, caso o valor determinado, né, seja de 100 graus Celsius, comprovaremos então que os frascos que nós estamos mexendo, lidando, trabalhando, manuseando, corresponde então à água, porque a gente sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Tudo bem? Este é o ponto dela. O álcool vai ter o dele, o éter vai ter o dele, qualquer outra substância vai ter o ponto de ebulição dela, né? E aí então nós temos aqui, ó, continuando. Se eu sei o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu consigo prever o estado, né, físico a determinada temperatura. Então, olha lá. Sabendo então as temperaturas de ebulição e de fusão, é possível prever em qual será o estado físico. Quando a gente fala estado físico, a gente quer falar se é o estado sólido, se é o estado líquido ou se é o estado gasoso. Essas as três fases, né, estados, elas se separam por esta temperatura de fusão, que é aquela temperatura que passa do sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição, que é a temperatura que passa do líquido para o gasoso. Quando eu falo do nome dessa mudança, eu falo de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização. Do mesmo jeito que eu posso vir, né, aumentando a temperatura, eu posso tirar a temperatura. Aí eu tenho a passagem do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. Então, olha lá, marquem isso aqui no material de vocês, que é importante também. Se a temperatura do material for menor que a temperatura de fusão, ou seja, temperatura de fusão, se ela for menor, vou até grifar aqui para vocês, ó, se ela estiver aqui dentro, tá? Para baixo, nesse sentido, nós estamos falando de sólido. Segunda bolinha ali, ó, se a temperatura do material estiver entre os valores, se ela estiver aqui, ó, nesta posição agora, nós estamos nos referindo que aquela substância está no seu estado líquido, certo? E a terceira bolinha, se a temperatura do material for maior que a sua temperatura de ebulição, nós sabemos então que aquele material vai estar no seu estado gasoso. Perfeito? Então isso é importante para a gente saber. Olhem aí um exemplo bem simples para vocês que a gente tem aí, ó, tá? Então vamos usar esse exemplo e como eu tenho a temperatura 0 graus para a temperatura de fusão e 100 graus para a temperatura de ebulição, eu estou me referindo que esse líquido aqui, essa substância vai se comportar, é a água, tá? Então, olha lá, se a gente falar que ela está a 12 graus, ela está acima, ela está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, significa que a minha água, então, vai estar no meu estado líquido, né? Se eu falar que a água está a menos 3 graus, ela vai estar abaixo dessa temperatura de fusão, então vai estar no seu estado sólido. E se eu falar que ela está com 120 graus, tá? A água vai estar no seu estado gasoso, porque ela vai estar acima da temperatura de ebulição, beleza? E aí nós tivemos esse texto, antes de terminar essa parte aqui que eu quero fazer com vocês, que o texto traz o seguinte: existe mais de um estado físico durante a mudança de estado? A mudança de estado físico não ocorre instantaneamente. Desta forma, durante este processo, é possível encontrar dois estados físicos ao mesmo tempo. Por exemplo, durante a fusão da água,
que é a água sólida tornando-se líquida, né, ocorre a uma temperatura constante de 0 graus. O estado sólido e o estado líquido vão coexistir juntos, ou seja, existem ao mesmo tempo. Neste momento, se a gente olhar aquele recipiente que tem gelo e água, né, nós temos dois estados ali ocorrendo. Estado sólido, que é o gelo, estado líquido, que é a água, estado líquido, que é o estado líquido. Este mesmo fenômeno ocorre com a ebulição. Então, quando a água líquida atinge 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água, né, é possível encontrar tanto água líquida quanto vapor de água. Então, a gente consegue observar isso, tá? Pessoal, vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta para a nossa última parte aí deste módulo, ok? Tchau, tchau!